Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Américo, sou professor cardiologista e dando continuidade então ao nosso curso básico de eletrocardiograma, vamos para a nossa aula de número 4. Muito bem, como a gente já viu, nós já falamos sobre os nossos passos até agora, nós vimos a identificação, falamos sobre padronização, cálculo da frequência cardíaca, do ritmo, nós falamos um pouquinho sobre o eixo em relação ao complexo QRS, falamos sobre a onda P e agora então nós vamos falar sobre o intervalo PR. Muito bem, o que é que nós temos que saber então do intervalo PR? Como a gente já viu, o estímulo começa aqui no nosso atrial, que está aqui no átrio direito, próximo à junção da veia cava superior, e esse estímulo vai percorrer as vias internodais, ativando o átrio direito, depois percorre o feixe de Bachmann, ativando o átrio esquerdo, e esse estímulo se encontra aqui nessa região, que é o nó atrioventricular. Então, nó sinusal, feixes internodais, nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular possui uma propriedade chamada de propriedade decremental. O que é a propriedade decremental? O estímulo, ao chegar no nó atrioventricular, é como se ele encontrasse ali um labirinto e ele vai demorar um certo tempo para encontrar a saída. E isso acontece para permitir com que os átrios possam se contrair e somente depois haja a contração ventricular e o coração tenha o seu sistema como bomba funcionando de maneira adequada. Uma outra informação importante é que a única comunicação elétrica que tem entre os átrios e os ventrículos é o nó atrioventricular. É como se o restante dessas regiões aqui entre átrios e ventrículos estivesse isolada por uma fita isolante. Então não tem como o estímulo passar do átrio para os ventrículos que não pelo nó atrioventricular em condições normais fisiológicas. Em algumas situações a gente vai ver que podemos ter problemas. Muito bem, mas como que é o nó atrioventricular? Então o nó atrioventricular, como vocês viram, ele vai receber as fibras do miocárdio atrial, vindo lá das vias internodais, e dele vai emergir o feixe de His. Então faz mais sentido a gente falar em uma junção atrioventricular, que é formada por um tecido especializado que chegou do átrio, uma região pré-nodal, o nó atrioventricular propriamente dito, e de onde vai sair o feixe de His. Então nós temos aqui três regiões importantes. Nós temos a região átrio-nodal, a região nodal e a região nódulo-hisiana, formando o que a gente chama de junção átrio-ventricular. Por que isso é importante? Porque a inervação vagal, a inervação parasimpática, ela acontece aqui na região supra-hisiana. Então vocês estão vendo aqui o nó sinusal, vias internodais, a região átrio-nodal, a região nodal propriamente dita e a região nódulo-hisiana, formando a junção atrioventricular. Então somente essa região supra-hisiana é que tem inervação do sistema parasimpático, inervação vagal. E isso faz o seguinte: os bloqueios atrioventriculares supra-hisianos, eles são bloqueios mais benignos, chamados de bloqueios proximais, em que o paciente é pouco sintomático e consegue responder melhor à atropina. Geralmente são os bloqueios atrioventriculares de primeiro grau e o segundo grau MOPS tipo 1. Já os bloqueios intra- ou infra-hisianos são chamados de bloqueios malignos, porque os pacientes são mais sintomáticos e têm uma má resposta à atropina. Geralmente são os bloqueios do segundo grau MOPS tipo 2 ou avançado e o bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Então, falando do intervalo PR, nós vamos saber que o intervalo PR é a medida que vai do início da onda P até a primeira onda do complexo QRS. Então, assim, o intervalo PR ele vai do começo da onda P até a primeira onda do QRS, que pode ser uma onda positiva, uma onda R, ou pode ser uma onda negativa, que no caso uma onda Q. Então o intervalo PR vai do início da onda P ao início da primeira onda do complexo QRS. Sua duração normal vai de 3 a 5 quadradinhos, ou se você preferir, de 120 a 200 milissegundos ou de 0,12 a 0,20 segundos. A duração normal do intervalo PR, portanto, tem que ser memorizada. 3 a 5 quadradinhos. Quando nós encontramos um intervalo PR com uma duração maior do que 5 quadradinhos, nós estamos diante dos bloqueios atrioventriculares. Quando nós estamos diante de um intervalo PR menor do que 3 quadradinhos, nós estamos diante de um intervalo PR curto, e é o que nós vamos começar a falar a partir de agora. Então lembrem-se disso aí.
O intervalo PR é uma medida que vai do início da onda P até a primeira onda do complexo QRS. Ele vai de 3 a 5 quadradinhos. Podemos encontrar situações em que ele está reduzido, intervalo PR curto, e podemos encontrar situações em que ele está aumentado, intervalo PR longo. Vamos falar das situações em que nós temos o intervalo PR aumentado maior do que 5 quadradinhos, ou seja, quando nós estivermos diante de um bloqueio atrioventricular. Os bloqueios atrioventriculares, eles apresentam várias divisões. Nós temos divisões em graus, divisão em função do sítio do bloqueio, supra ou infrarriciano, se ele é intermitente ou ele é persistente, se ele é agudo ou crônico, congênito ou adquirido. Vamos falar hoje sobre os bloqueios atrioventriculares em relação aos graus. Então, os bloqueios atrioventriculares eles podem ser de primeiro grau, quando todos os impulsos atriais eles vão conseguir chegar aos ventrículos. Ué, professor, então qual que é a diferença do normal? A diferença é que vai estar mais demorado. Ou seja, nós vamos ter uma onda P mais distante do complexo QRS. Esse intervalo PR vai estar maior do que 5 quadradinhos. Mas todos os estímulos que nascem nos átrios, eles conseguem chegar aos ventrículos. O bloqueio atrioventricular de segundo grau caracteriza-se por nem todos os impulsos passarem para os ventrículos. Tem impulso que passa para os ventrículos, tem impulso que não passa para os ventrículos. Ou seja, nós vamos ter situações em que a onda P gera um complexo QRS e uma outra situação que a onda P não vai gerar um complexo QRS, ela vai ser seguida de outra onda P. Já o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, nenhum impulso passa dos átrios para os ventrículos. Ué, professor, então o paciente vai morrer, já que não vai ter estímulo nenhum chegando ao ventrículo e ele não vai se contrair. Não é bem assim. O que eu estou dizendo é o seguinte: no bloqueio atrioventricular de terceiro grau ou bloqueio atrioventricular total, BAVT, nenhum estímulo que nasce nos átrios ele vai passar para os ventrículos. Mas algum ponto no sistema de His-Purkinje vai assumir o comando ventricular. Então, o que nós temos, na verdade, no bloqueio atrioventricular de terceiro grau é o que a gente chama de dissociação atrioventricular. Nós temos alguém comandando o funcionamento atrial, o nó sinusal, e outra pessoa no sistema de His-Purkinje comandando os batimentos ventriculares, dissociados, como se um não soubesse da existência do outro. Vamos falar com mais detalhes disso daqui a pouco. Então, vamos começar aqui pelo bloqueio atrioventricular de primeiro grau. O bloqueio atrioventricular de primeiro grau, na verdade, ele não é um bloqueio propriamente dito, e sim um atraso. Vamos entender melhor isso. Então, quando o estímulo começa aqui no nó sinoatrial, ele vai percorrer as vias internodais, vai chegar ao nódulo atrioventricular, vai demorar um tempo para sair e depois ele vai chegar aos ventrículos. Então, o que caracteriza um bloqueio atrioventricular de primeiro grau é que o intervalo PR está aumentado. Mas todos os impulsos atriais, eles vão conseguir chegar aos ventrículos. Vão demorar. Vai demorar para chegar, mas vão chegar. Então, toda onda P vai corresponder a um complexo QRS. O que vai caracterizar é que nós temos um aumento do intervalo PR acima dos 5 quadradinhos. Então, nós temos um aumento do intervalo PR. Esse intervalo PR ele está aumentado, mas ele é constantemente aumentado o mesmo tempo todo. Por exemplo, nesta situação nós temos um intervalo PR durando 280 milissegundos. Está aumentado. Mas toda vez ele é 280 milissegundos. Então essa é a principal característica do bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Toda onda P está gerando um complexo QRS. Toda onda P está gerando um complexo QRS. Só que esse intervalo PR, ele está aumentado, mas ele é constante. O tempo todo ele tem o mesmo valor. Mais um exemplo. Então, toda onda P está gerando um complexo QRS. Essa é a característica do bloqueio atrioventricular do primeiro grau. O intervalo PR está aumentado, mas ele é constante. O tempo todo ele tem o mesmo valor. Então ficou fácil. Intervalo PR aumentado, acima de 5 quadradinhos, ou 200 milissegundos. Mas,
permanecendo o mesmo valor o tempo todo, isso caracteriza o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Então, olha só aqui, se nós olharmos aqui para o D2 longo, nós vamos ver que a onda P ela está muito longe do complexo QRS. Mas toda onda P está gerando um complexo QRS. O que caracteriza aqui é o intervalo PR aumentado, mas todo estímulo atrial chegou aos ventrículos. Bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Então, toda onda P vai gerar um complexo QRS. Toda onda P vai gerar um complexo QRS. Então, seria aquela pessoa que você marca um compromisso, ela sempre chega atrasada, mas pelo menos ela sempre vai. Ela sempre vai. O bloqueio atrioventricular do segundo grau, a característica dele é nem todos os estímulos atriais vão passar para os ventrículos, ou seja, tem hora que passa, tem hora que a onda P vai gerar um complexo QRS e tem horas que essa onda P não vai gerar um complexo QRS, vai ser seguida por outra onda P. Então já temos aqui a primeira diferença em relação ao bloqueio atrioventricular de primeiro grau, onde toda onda P gera um complexo QRS. Então nós temos uma condução intermitente. Tem hora que o estímulo atrial passa para os ventrículos, tem hora que não passa. O problema do bloqueio atrioventricular de segundo grau é que ele é dividido em subtipos. MOPS tipo 1, MOPS tipo 2, 2:1 e avançado. E vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O bloqueio atrioventricular do segundo grau, MOPS tipo 1, também conhecido como fenômeno de Wenckebach, ele possui algumas formas ou algumas variedades. Nesse curso básico, vamos falar apenas da forma clássica ou típica, que apresenta a seguinte característica. Se vocês observarem aqui, ó, essa onda P gerou um complexo QRS. Essa onda P gerou um complexo QRS, aqui também, mas aqui não, ó. Essa onda P aqui ela foi bloqueada. Cadê o complexo QRS aqui? Depois dessa onda P, nós temos aqui outra onda P. Então, nem toda onda P gerou um complexo QRS, ou melhor, nem todo estímulo atrial chegou aos ventrículos. E isso caracteriza o bloqueio atrioventricular de segundo grau. Agora, por que ele é chamado de MOPS tipo 1? Porque ele tem a seguinte característica. Se você prestar atenção aqui, o intervalo PR ele foi aumentando progressivamente até acontecer o bloqueio. Então esse bloqueio aqui ele é nosso amigo, porque ele avisa que vai bloquear. Como que ele avisa? Aumentando o intervalo PR. Então o intervalo PR aumenta, bloqueia. Aumenta, bloqueia. Depois que ele bloqueia, o intervalo PR ele volta a encurtar e vai aumentar progressivamente e assim sucessivamente. Então olha só, tem onda P que gera QRS, mas tem essa onda P aqui que foi bloqueada, não gerou o complexo QRS aqui, foi seguida por outra onda P. Então isso é um bloqueio atrioventricular de segundo grau. Por que esse é um exemplo de um MOPS tipo 1? Porque o intervalo PR ele foi aumentando progressivamente até acontecer o bloqueio. Depois do bloqueio ele encurta de novo e vai aumentando e isso vai se repetindo. Então essa é a característica do MOPS tipo 1. Então você vai olhar aqui, ó, essa onda P aqui não gerou um complexo QRS, ela foi bloqueada. Então uma dica importante para você descobrir se esse bloqueio é um MOPS tipo 2 é você olhar, ó, o intervalo PR antes do bloqueio e o intervalo PR após o bloqueio. Antes do bloqueio, o intervalo PR é maior do que o intervalo PR após o bloqueio. Então essa é a característica do bloqueio do segundo grau MOPS tipo 1. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Então olha só, intervalo PR foi aumentando progressivamente até que uma onda P não gerou um complexo QRS, ela foi bloqueada. Então bloqueio atrioventricular de segundo grau. Por que é de segundo? Tem horas que a onda P vai gerar um QRS, tem horas que a onda P não vai gerar um complexo QRS e vai ser seguida por outra onda P. Olha só, onda P seguida por outra onda P. Mas o que aconteceu até o momento do bloqueio? Se você olhar aqui, ó, o intervalo PR antes do bloqueio, ele é maior do que o intervalo PR após o bloqueio. Então, o intervalo PR antes do bloqueio é maior do que o intervalo PR após o bloqueio. E essa é a característica do bloqueio do segundo grau MOPS tipo 2.
Outras características interessantes que nós podemos observar nesse tipo de bloqueio são as seguintes. Primeiro, o ciclo da onda P se mantém constante. O que é que isso quer dizer? Que a distância entre as ondas P permanece a mesma. O disparo do nó sinusal está acontecendo normalmente. O problema não está no nó sinusal, o problema está lá na junção ou no nó átrio-ventricular, fazendo com que alguns estímulos passem, outros não. Uma outra característica interessante, olha só. Nós temos aqui um aumento progressivo do intervalo PR. Então, daqui para cá era 3, daqui para cá 4,25 quadradinhos, aqui 5, ou seja, o intervalo PR foi aumentando. Só que esse aumento é cada vez menor. Como assim, professor? Veja bem, daqui para cá o aumento foi de 120 para 170, foi de 50. Aqui foi de 170 para 200, o aumento foi de 30. Então, esse aumento é cada vez menor. O intervalo PR está aumentando, mas esse aumento é cada vez menor. Uma outra característica desse bloqueio é o seguinte: se nós olharmos a distância entre as ondas R do complexo QRS, nós vamos observar que vai acontecendo um encurtamento dessa distância entre uma onda R e outra. Isso mostra que a câmara ventricular vai se acelerando até acontecer o bloqueio. Então, de novo, vamos recapitular o que nós estamos falando. Então, eu tenho uma situação aqui, ó, se você prestar atenção, essa onda P foi bloqueada. Não tem um complexo QRS aqui. Mesma coisa aqui. Mesma coisa aqui. Então, isso aqui não pode ser um bloqueio do primeiro grau, porque o do primeiro grau, toda onda P vai gerar um complexo QRS. Então, aqui é um bloqueio do segundo grau. Como que eu vou fazer para descobrir que tipo de bloqueio do segundo grau é? Primeiro, você vai olhar aqui, ó. O intervalo PR após o bloqueio, ele tem a mesma distância do intervalo PR antes do bloqueio? Nesse caso aqui, não. Nós temos diferença. Então, o intervalo PR após o bloqueio é menor. Então, isso é uma característica do bloqueio do segundo grau, MOPS tipo 1. Vai acontecendo um aumento progressivo do intervalo PR até ocorrer o bloqueio. Após o bloqueio, ele encurta de novo, e aí ele vai aumentando sucessivamente até acontecer o bloqueio novamente. Então, essa é uma característica interessante. Se a gente observar aqui, eu tenho aqui, ó, uma P gerando um complexo QRS, uma segunda onda P gerando um complexo QRS, uma terceira onda P gerando um complexo QRS, uma quarta onda P gerando um QRS, e aqui uma quinta onda P que não gerou um complexo QRS. Então eu tenho uma sequência aqui chamada de 5 para 4. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 ondas P para 1, 2, 3, 4 complexos QRS. O mais comum é a gente encontrar a sequência 3 para 2 ou 4 para 3 nos bloqueios atrioventriculares de segundo grau, MOPS tipo 1. Então, recapitulando, se nós olharmos aqui, o intervalo PR ele está aumentando. 200, 240, 270, 290. Só que esse aumento é cada vez menor. E isso é uma característica do bloqueio do segundo grau, MOPS tipo 1. Muito bem. Então aqui nós temos uma P gerando um QRS, segunda onda P gerou um QRS, terceira onda P gerou um QRS, quarta onda P gerou um complexo QRS, a quinta onda P não gerou. Então nós temos uma sequência aqui, 5 onda P para 1, 2, 3, 4 complexos QRS. Então essa aí é a sequência deste exemplo aí. Existem outras variedades, nós não falaremos nesse curso básico. Então, o bloqueio do segundo grau, MOPS tipo 1, é aquela pessoa que toda vez que ela tem um compromisso semanal com você, por exemplo, cada semana ela vai chegando atrasada, até que uma bela semana ela falta. Aí você chama a atenção, briga com ela porque ela faltou nesse compromisso semanal, ela chega no mesmo horário na próxima vez, né, que você brigou, aí ela vai começando a relaxar de novo, vai atrasando, até que ela falta de novo. Então essa aí é a característica do bloqueio do segundo grau, MOPS tipo 1. Vamos falar agora do MOPS tipo 2. O MOPS tipo 2, ele não é seu amigo, porque ele não te avisa que vai bloquear. Ele não vai ter um aumento progressivo do intervalo PR até o bloqueio. Ele é um bloqueio súbito. Desta forma, o intervalo PR antes e depois do bloqueio, ele é igual. Então, olha só, essa onda P aqui gerou um complexo QRS, essa onda P aqui gerou um QRS, essa onda P aqui foi seguida por outra onda P.
Então eu tenho aqui um bloqueio. Não pode ser do primeiro grau, porque no bloqueio atroventricular de primeiro grau, toda onda P gera um complexo QRS. Agora, o que aconteceu? Se você olhar aqui, ó, o intervalo PR após o bloqueio e o intervalo PR antes do bloqueio, ele é o mesmo. Então esse bloqueio foi súbito, ele não te avisou que ia bloquear. Então nós temos aqui um intervalo PR constante e onda P bloqueada. Onda P gerou outra onda P. E esse intervalo PR permanece o mesmo o tempo todo. Então essa é a característica do MOPS tipo 2. Então vamos prestar atenção aqui. No bloqueio do segundo grau, MOPS tipo 1, nós temos um aumento progressivo do intervalo PR até ocorrer o bloqueio. Depois do bloqueio ele vai encurtar de novo e tudo se repete. Aumenta, 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 bloqueia, encurta. Aumenta, 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 bloqueia, encurta. Então essa é a característica do bloqueio do segundo grau, MOPS tipo 1. Já o MOPS tipo 2, o bloqueio é súbito. Não há um aumento progressivo do intervalo PR. O intervalo PR vinha constante e do nada uma onda P foi bloqueada. Uma onda P não foi seguida de um complexo QRS. Ou seja, um estímulo atrial não passou para os ventrículos. Então nós vamos ter isso aqui. O intervalo PR ele é constante e do nada nós temos uma onda P bloqueada, sem aviso. Então é um bloqueio súbito. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Por que esse exemplo aqui não é um bloqueio atroventricular de primeiro grau? Eu tenho onda P gerando um QRS, onda P gerando um QRS, onda P gerando um QRS, PQRS, PQRS, PQRS. Agora aqui eu tenho uma onda P seguida por outra onda P. Então essa onda P aqui foi bloqueada. Cadê o complexo QRS aqui? Então ele é do segundo grau, porque nem toda onda P gerou um complexo QRS. Agora eu tenho que saber se ele é MOPS tipo 1 ou MOPS tipo 2. Como é que eu vou fazer para diferenciar? Eu vou olhar para o intervalo PR após o bloqueio e o intervalo PR antes do bloqueio. Se o bloqueio foi súbito, ou seja, o intervalo PR antes e após o bloqueio é o mesmo, isso aí é um bloqueio do segundo grau, MOPS tipo 2. Então, o bloqueio do segundo grau, MOPS tipo 2, ele é um bloqueio súbito, ele não te avisa que vai bloquear. Então, olha só, eu tenho aqui uma onda P gerando um QRS, uma onda P gerando um QRS. Essa onda P aqui não foi seguida de um complexo QRS. Eu tenho P, P. Então, isso é um bloqueio do segundo grau. Como é que eu vou fazer para descobrir se ele é MOPS tipo 1 ou tipo 2? Olha o intervalo PR antes e depois do bloqueio. Se o intervalo PR antes do bloqueio e depois do bloqueio for igual, ele é um MOPS tipo 2. Se o intervalo PR após o bloqueio é menor do que antes, ele é MOPS tipo 1. Então, muito fácil, muito tranquilo, o MOPS tipo 2 é um bloqueio súbito. Então, se você prestar atenção aqui, eu tenho uma onda P bloqueada aqui, ela foi seguida por outra onda P. Se o intervalo PR depois do bloqueio for do mesmo tamanho do intervalo PR antes do bloqueio, isso é um bloqueio do segundo grau, MOPS tipo 2. Então, é aquela pessoa que marca um compromisso com você e ela sempre costuma chegar na hora, nunca falta, um belo dia, do nada, essa pessoa vai lá e falta esse compromisso. Então, se esse bloqueio foi súbito, essa ausência nesse compromisso foi súbito, é um bloqueio do segundo grau, MOPS tipo 2. Como é que é o bloqueio do segundo grau? 2:1. Esse aqui tem uma combinação matemática que não vai permitir a gente classificar ele como tipo 1 ou tipo 2. Então, ele tem uma combinação que é exatamente assim, ó. Nós temos duas ondas P para um complexo QRS. Duas ondas P para um complexo QRS. Então, essa combinação matemática aí de duas ondas P para um complexo QRS, a gente chama de bloqueio do segundo grau 2:1. Bloqueio do segundo grau 2:1. Então, olha só, duas ondas P e um complexo QRS. Então, nós temos aqui, ó, duas ondas P, um QRS. Duas P, um QRS. Duas P, um QRS. Um bloqueio 2:1. Então, muito tranquilo, muito fácil, porque nós temos essa combinação matemática bem precisa. Duas ondas P para gerar um complexo QRS. Duas ondas P para gerar um complexo QRS. E assim sucessivamente. Então, ficou fácil, né? Ficou fácil. Se a combinação for de duas ondas P para um complexo QRS, é um bloqueio do segundo grau 2:1. Então, é aquela pessoa que marca um compromisso com você que ela vai um dia, uma semana, falta na outra. Vai numa semana, falta na outra. Se a combinação for maior do que duas ondas P para um complexo QRS, por exemplo, 3 ondas P para um complexo QRS, 4 ondas P para um e assim sucessivamente, por aí vai, então nós vamos chamar isso aí de bloqueio avançado.
Então, bloqueios avançados, eles têm uma combinação maior do que 2 para 1. Então, olha só aqui para vocês verem. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 ondas P para um complexo QRS. Então, aqui é um 3 para 1. 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1 e por aí vai. Bloqueio avançado. Olha só aqui, ó. Eu tive aqui 1, 2, 3, 4, 5 ondas P para gerar um complexo QRS. 3 ondas P para gerar um complexo QRS. Então, é aquela pessoa que, quando marca um compromisso com você, ela mais falta do que vai. Então, bloqueio avançado. E o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte. Então, agora nós temos um bloqueio entre átrios e ventrículos, ou seja, nenhum estímulo vai passar do átrio ou dos átrios para os ventrículos. Por isso que nós vamos chamar isso de BAVT, ou bloqueio atrioventricular total. Então, os estímulos que vão nascer aqui no nó sinusal, eles vão promover a contração atrial, gerando onda P. Então, nós vamos ter onda P. Ué, professor, então quer dizer que o paciente então, ele vai morrer, já que o ventrículo não vai bater? Calma, não é bem assim. Um foco ectópico no sistema de His-Purkinje vai assumir o comando ventricular, gerando os complexos QRS. Só que esse foco ectópico não tem relação nenhuma com a ativação atrial. Então, nós temos, na verdade, aqui o que a gente chama de dissociação atrioventricular. É uma pessoa comandando os átrios e outra pessoa comandando os ventrículos. Recapitulando uma informação que nós vimos na primeira aula. A frequência com que o nó sinoatrial dispara varia de 50 a 60, 100 a 60, a depender da literatura. Se o nó sinusal não entrar em ação, o próximo que vai entrar vai ser o nó atrioventricular, que vai disparar e assumir o comando do coração. Só que a frequência de disparo do nó atrioventricular é um pouco mais baixa, 40 a 60, 40 a 50. Se o nó atrioventricular também não funcionar, alguém no sistema de His-Purkinje vai assumir o comando do coração, disparando com uma frequência muito baixa. Então, a frequência com que o sistema de His-Purkinje dispara é bem menor que a frequência do nó sinusal. Então, isso vai fazer com que nós, no eletrocardiograma de um paciente com BAVT, vamos encontrar um maior número de ondas P em relação ao complexo QRS, já que a frequência de disparo do nó sinusal é muito maior que esse foco ectópico aqui no sistema de His-Purkinje. Então, no BAVT, o que nós temos é todos os estímulos atriais eles são bloqueados. Não passam para os ventrículos. Um foco ectópico vai assumir o comando ventricular. E a característica eletrocardiográfica principal vai ser essa. Então, nós temos aqui o disparo do nó sinusal, gerando ondas P no eletrocardiograma. Então, nós vamos ter ondas P, vamos encontrar ondas P. Só que o que acontece? Nenhum estímulo desse que está nascendo aqui nos átrios, eles vão passar para os ventrículos. Então, nós vamos ter um foco ectópico disparando e comandando os ventrículos, gerando os complexos QRS. Completamente dissociado do outro. É como se uma pessoa estivesse comandando os átrios e outra pessoa comandando os ventrículos. Só que a frequência com que o ventrículo dispara é mais baixa. Então, o número de complexos QRS vai ser bem menor que o número de ondas P. E isso é de maneira dissociada. Tem hora que você percebe que a onda P está antes do QRS, bem próximo aqui. Aqui já está mais distante. Tem hora que a onda P está próximo da onda T de tatu. Tem hora que a onda P fica em cima da onda T de tatu. Então, isso aqui mostra a dissociação atrioventricular. Nós temos uma pessoa comandando os átrios, um bloqueio total aqui, e outra pessoa comandando os ventrículos. Então, essa é a característica do BAVT. Então, se você prestar atenção, a frequência de disparo do nó sinusal ela é maior que a frequência de disparo do foco ectópico ventricular. Então, nós temos um maior número de ondas P em relação aos complexos QRS. Uma característica importante do BAVT. Outra característica importante é que o número de complexos QRS ele é menor. E isso é o que caracteriza a dissociação atrioventricular. Além de a onda P cair aleatoriamente ao longo do traçado. Não tem relação. Tem hora que ela está bem próxima do QRS, tem hora que ela está mais longe, tem hora que ela está próxima da onda T, tem horas que ela está em cima da onda T de tatu, tem horas que a onda P fica entre o complexo QRS e a onda P.
Mas uma característica, mais uma outra característica interessante é a distância entre as ondas P, ela permanece a mesma. A distância entre as ondas P permanece a mesma. Só que dissociado, olha só, tem onda P caindo em cima da T de tatu, tem onda P caindo em cima do complexo QRS, mas também a distância entre os complexos QRS permanece a mesma. A distância entre os complexos QRS permanece a mesma. A diferença é que está tudo dissociado. Ué, professor, está parecendo até um BAV 2:1, um BAV avançado. Tudo bem, pode até parecer mesmo, mas se a gente voltar nas informações ali, a gente vai ver que a distância entre as ondas P, ela permanece a mesma, mas não está dissociada. Olha só, aqui essa onda P está essa distância do complexo QRS, aqui. Então, olha só, onde tem a P, parece que elas estão se repetindo. Lá no BAVT, não, está dissociado. Cada onda P cai onde bem entende. Então, essas são as características do BAVT. Nós temos a mesma distância entre as ondas P, a mesma distância entre os complexos QRS, só que está dissociado. A cada ciclo, a onda P cai num local diferente, logo depois da onda T, do lado da onda T, antes do QRS, entre o QRS e a onda T de tatu. Então, isso aqui é o que vai marcar o BAVT. Então, olha só, a distância entre os complexos QRS aqui está mantendo a mesma. Se eu olhar aqui as ondas P, a distância entre elas também está mantendo a mesma. Só que a cada ciclo você vai ver que está acontecendo uma dissociação. Essa onda P caiu aqui próximo de um complexo QRS, aqui já não tem mais, aqui ela está dentro do QRS. Aqui ela está próximo da T, aqui está mais próximo ainda, aqui está praticamente do lado do complexo QRS, aqui está dentro do QRS, então está dissociado. Cada hora a onda P vai cair em um local diferente ao longo do traçado. E isso é a dissociação atrioventricular. Então, a principal característica do BAVT é essa aí, a dissociação. A distância entre as ondas P e os complexos QRS é sempre a mesma. A distância entre as ondas P e os complexos QRS permanece o mesmo, só que a onda P, coitada, está dissociada. Tem hora que ela está muito longe do QRS, aqui ela está em cima da onda T, aqui ela está próximo do QRS, aqui está no meio do caminho, aqui ela caiu entre o QRS e a onda T, aqui mais próximo ainda, aqui em cima da onda T, aqui a onda P caiu dentro do complexo QRS, está dissociado. Então, a característica de dissociação atrioventricular é a característica do BAVT. Onda P caindo onde bem entende. Tem hora que é difícil, com o tempo, com a experiência, a gente vai percebendo. Então, olha só, a onda P caiu aqui em cima da onda T. Aqui já está antes do QRS, aqui está bem antes do QRS, em cima da T de novo, bem próximo do QRS, e está dissociado. Então, essa é a principal característica do BAVT. E existem pessoas que são como o BAVT, completamente dissociados da vida, né? Tem gente que chega lá, você marca uma aula, o cara fica toda hora perguntando para o coleguinha, a aula é hoje? Não, a aula foi ontem, você perdeu, né? A aula é agora às 21 horas? Não, a aula era às 19. Ou então o cara pergunta, a aula é às 21? Não, é às 18. Então o cara está dissociado da vida, está perdido ali, não sabe o que está acontecendo. Um detalhe importante em relação ao BAVT é que quanto mais alargado o complexo QRS for, mais distante está do nó atrioventricular o foco ectópico e menor é a frequência cardíaca, mais sintomático o paciente está e maior a chance de evoluir para um BAVT. Então, quando a gente fazer a relação em próximas aulas entre o eletrocardiograma e a clínica do paciente, nós vamos entender isso aí melhor. Muito bem, vamos falar agora sobre o intervalo PR curto. Como nós vimos até agora, nós estamos falando do intervalo PR, é uma medida que vai do início da onda P ao início do complexo QRS. O normal é ser de 3 a 5 quadradinhos, e nós acabamos de ver que se esse intervalo PR durar mais do que 5 quadradinhos, nós estamos diante dos bloqueios atrioventriculares, vimos os seus subtipos. Agora, quando nós temos um intervalo PR menor do que 3 quadradinhos, nós vamos estar diante de um intervalo PR curto, que é o que a gente vai ver aqui agora.
Então, o intervalo PR curto é quando eu tenho um intervalo PR durando menos do que 3 quadradinhos. Esse intervalo PR curto pode ser uma variante do normal, a depender de outras características que a gente pode falar no curso mais intermediário. Relembrando, eu disse para vocês duas informações importantes sobre o nó atrioventricular. A primeira, que ele é a única comunicação elétrica entre átrios e ventrículos. É como se existisse uma fita isolante, um isolamento elétrico entre átrios e ventrículos, e a única comunicação que a gente tem é aqui, o nó atrioventricular. Vimos também que o nó atrioventricular possui uma propriedade chamada de decremental. O estímulo ao chegar no nó atrioventricular, ele vai percorrer uma série de labirintos, uma série de caminhos, de túneis, até encontrar a saída. E isso permite com que haja a contração atrial e somente depois haja a contração ventricular. Algumas pessoas podem nascer com uma comunicação entre átrios e ventrículos que não o nó atrioventricular. É como se houvesse um rompimento dessa atividade, desse isolamento elétrico entre átrios e ventrículos. E essa via anômala, essa via acessória, ela não possui a propriedade decremental. O estímulo vai passar direto dos átrios para os ventrículos. Então, quem possui essa via acessória, o estímulo ao chegar por ela não tem esse labirinto, o estímulo passa de uma vez, fazendo com que a contração atrial seja logo seguida pela contração ventricular, encurtando o intervalo PR. Então nós temos várias vias anômalas. Inclusive a gente consegue até fazer um mapeamento para localizar essas vias. Não vamos falar disso nesse curso. Vou falar de uma via muito comum aqui, que é o feixe de Kent. Então o que acontece quando alguém tem esse problema aí? O estímulo ao sair do nó sinusal ele vai chegar no nó atrioventricular e depois nessa via anômala, nessa via acessória. E isso vai fazer o seguinte: como o nó atrioventricular possui a propriedade decremental, o estímulo vai ficar tentando achar a saída, mas na hora que ele chegou aqui, nesse feixe de Kent, ele já desce direto para os ventrículos, promovendo a ativação ou a contração ventricular. Então, logo após a onda P, já vai haver o início do complexo QRS. Então, logo após a onda P, já há a formação do complexo QRS. Como essa aqui é uma via diferente do normal, esse intervalo PR ele começa mais alargado, de maneira mais aberrante. E nós chamamos isso de onda delta, porque os pesquisadores acharam que esse início aqui desse complexo QRS parecia o delta grego. Muito bem, só que depois que passa a propriedade decremental, o estímulo vai descer pelas vias normais, pelo septo interventricular, e depois ele acaba por inibir esse estímulo aqui, então o QRS ele volta a ficar estreito e apresentando as suas características da metade final para frente aí, da metade do meio para o final, semelhante ao normal. Então o que vai caracterizar essa via aqui acessória no eletrocardiograma vai ser um intervalo PR curto, menor do que 3 quadradinhos, a presença da onda delta, que é esse alargamento inicial do complexo QRS, e isso faz com que o complexo QRS ele fique alargado, ele fique maior do que o esperado, vai durar 3 quadradinhos ou mais. Então isso aí é o que a gente vai encontrar no eletrocardiograma de um paciente com esse feixe de Kent. E essas características nós vamos chamar de pré-excitação. Então, o intervalo PR curto é simplesmente um intervalo PR menor do que 3 quadradinhos ou 120 milissegundos. Agora, se eu tenho um intervalo PR curto, mais uma onda delta, que é esse alargamento inicial do complexo QRS, o complexo QRS ficando alargado, e por causa dessa alteração inicial do complexo QRS, a gente acaba também por ter uma alteração na repolarização ventricular, e isso nós vamos chamar de pré-excitação. Então, muito bem. Então, se a gente pegar um eletrocardiograma como este aqui, nós vamos ver que nós temos um intervalo PR aqui, durando menos do que 3 quadradinhos, então nós temos um intervalo PR curto. Nós temos um complexo QRS que começou alargado, parecendo aqui uma onda delta, uma letra delta do alfabeto grego, então uma onda delta. Nós temos um complexo QRS que ficou alargado, durando 3 quadradinhos ou mais. E nós temos aqui ainda uma alteração da repolarização ventricular. Olha só, a onda tem invertida em relação a esse complexo QRS. Então, esse conjunto de alterações eletrocardiográficas nós vamos chamar de pré-excitação ventricular.
E isso é muito comum dos pacientes que apresentam esse feixe de quente aqui. Então, intervalo PR curto, a onda delta, esse alargamento inicial do complexo QRS, fazendo com que o complexo QRS como um todo fique alargado. Então, nós vamos chamar isso aí de pré-excitação. Então, olha só, a gente vai ver aqui uma onda P que já é praticamente emendada com o complexo QRS. Olha só a onda delta aqui, ó, essa onda inicial alargada aqui do complexo QRS e um complexo QRS alargado. Muito bem. Então, nós temos que lembrar dessas características. Então, nós temos o intervalo PR curto, presença de onda delta e um complexo QRS alargado. Então, nós temos uma pré-excitação. Então, informação importante de gravar é essa aí. Então, quando é que eu falo que eu tenho um intervalo PR curto? Então, eu falo que eu tenho um intervalo PR curto quando nós temos um intervalo PR menor do que 3 quadradinhos. Se associado a esse intervalo PR curto eu tiver a onda delta, um complexo QRS alargado, geralmente apresentando alterações de repolarização ventricular, aí sim eu vou chamar isso de pré-excitação. Se o paciente ele apresentou em algum momento da vida dele ou apresentar alguns sinais e sintomas que a gente chama de síndrome, né? Palpitações, sudorese, hipotensão, mal-estar. Então, nós vamos falar que o paciente tem síndrome de Wolff-Parkinson-White. Eu não posso dizer, pegando simplesmente um eletro sem saber a clínica do paciente, e falar, ó, esse eletro aqui é um eletro de uma síndrome de Wolff-Parkinson-White. Não, não é assim. Para eu chamar de síndrome, o paciente tem que ter apresentado algum sinal ou sintoma acompanhado dessa alteração eletrocardiográfica. Geralmente, quando ele apresenta a arritmia que pode acontecer nesses pacientes, que é uma taquicardia paroxística supraventricular, como nós vamos ver nas aulas de arritmias. Algumas vezes, o paciente ele pode apresentar uma outra via comunicando átrios e ventrículos e não ter a pré-excitação. Ele ter apenas um intervalo PR curto. Então, uma outra síndrome que pode causar isso é a síndrome de Laug-Nong-Levine. E essa síndrome ela vai ser caracterizada por um intervalo PR curto, mas sem a onda delta e sem o complexo QRS ficar alargado. Então, quando eu tenho um intervalo PR curto, mas sem a onda delta e o complexo QRS normal, aí sim nós vamos falar de síndrome de Laug-Nong-Levine. Então aqui, só mostrando um eletro aí, em que nós temos um intervalo PR curto, sem onda delta e o complexo QRS estreito, normal.